Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, sou professor de matemática. Estamos aqui para mais um vídeo de revisão para a FUVEST. Esse vídeo também é baseado em exercícios. Nos exercícios eu vou dando algumas dicas aqui para vocês. E o vídeo de hoje é sobre funções, tá? Antes de começar o vídeo, peço aí para você se inscrever aí no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha para a gente estar sendo fortalecido aí e um ir ajudando ao outro. Beleza? Vamos lá então? O primeiro exercício que eu estou trazendo aqui para vocês é um exercício da FUVEST 2021, a primeira fase, o exercício número 11. Ele fala assim, ó: se f de R em R e g de R em R são funções dadas por f de x igual a c mais x ao quadrado, onde c é um número real, e g de x igual a x, seus gráficos se intersectam quando e somente quando. Então, o que acontece? Os gráficos eles se intersectam quando ocorre isso aqui, ó. F de x é igual a g de x para algum ou alguns valor de x ou valores de x, tá? Certo? Então, o gráfico lá, por exemplo, uma parábola, ele pode intersectar uma reta, aqui uma reta e uma parábola pode intersectar em dois pontos ou num ponto só quando é uma reta tangente. Então, por isso que eu escrevi para algum ou alguns, certo? Tá? No caso aqui, a reta e a parábola pode ter dois, né? Mas, vamos lá, então. O que acontece? Se o f de x igual a g de x, então a gente vai igualar as duas funções. Então, vai ficar lá, ó, c mais x ao quadrado igual ao g de x lá, que é o próprio x. Isso implica que o x ao quadrado, o x aqui, ó, somando menos x dos dois lados, então esse x ele vem para o lado esquerdo e fica negativo, mais c igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, a gente vai ter que resolver ela no seguinte sentido. Para ter ponto de interseção, o delta não pode ser negativo, ele tem que ser maior do que ou igual a zero. Tá? Então, a gente força aqui, ó, o delta tem que ser maior do que ou igual a zero. Isso está forçando que a equação tem solução e, portanto, existe esse ponto de interseção. Tá? Então, lá o delta, a gente sabe que é o b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tem que ser maior do que ou igual a zero. O b aqui, ó, menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o próprio c, maior do que ou igual a zero. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 vezes c dá menos 4c, tem que ser maior do que ou igual a zero. Isso aqui vai ficar menos 4c maior do que ou igual a menos 1. Agora, dividindo os dois lados por menos 4, para isolar o c, a gente vai ter o seguinte, aqui, ó, menos 4 com menos 4 aqui cancela, então o c, ó, dividir uma desigualdade por um número real negativo, esse sinal inverte. Então, vai ficar menor do que ou igual, menos 1 dividido por 4 vai dar 1 quarto. Então, o c tem que ser menor do que ou igual a 1 quarto, e a resposta aqui está no gabarito letra A. Beleza? Então, é um exercício mais simples, né? Mas só tem que tomar cuidado nisso aqui, ó. Esse delta ser menor do que ou igual a zero, você está indicando que a equação possui pelo menos uma raiz real, tá? E o que isso quer dizer? Ou tem duas iguais ou duas distintas, né? Aí, quando o delta é negativo, essa equação aqui não teria solução, então os gráficos não iam ter interseção alguma.
Beleza? Então, isso aqui a gente está forçando ter pelo menos 1 ponto de interseção, ok? Então, esse primeiro exercício era isso aí. Vamos para o segundo. Nosso segundo exercício é um exercício da FUVEST de 2020, a questão número 18. Vamos ao enunciado. Ele diz assim, ó: a dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. E que para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então, gente, tem como montar essa função direta, mas vamos analisar primeiro o que está acontecendo. Então, vamos lá. Ó. Valor do combo, tá? E aqui são as vendas. Então, vamos analisar aqui. Ó. Quando o valor do combo é R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. Então, 200. Olha lá, e cada redução de R$ 1 para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Então, vamos ver a redução aqui. Ó. A gente sabe que vai ser 10 menos 1 vai dar 9, mas eu vou colocar aqui, ó, 10 menos 1, certo? A redução de R$ 1 vai fazer com que no 200 a gente acrescente 100. Em duas reduções de R$ 1, ou seja, em 10 menos R$ 2, a gente vai ter 200 mais 2 vezes 100, porque vai reduzir R$ 2, vai aumentar 200 em vendas, né? 200 vendas desse combo. Se a gente for analisando, fazer lá, ó, 10 menos 3, então ele vai ter 200 mais 3 vezes 100. Então, para uma quantidade x reduzida, a gente vai ter 200 mais 100 vezes x, certo? Tá? Então, é isso. O que é arrecadação? A arrecadação é a receita, é o quanto que ela recebe, certo? A gente chama isso de arrecadação igual a receita, é o que ela está recebendo, tá? Nesse caso, quanto que você recebe? É o valor do combo pela quantidade que você vende, tá? Então, a arrecadação aqui é o valor unitário vezes a quantidade, o número de vendas, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. Essa função, vou chamar de arrecadação aqui, arrecadação em função de x, vai ser, lá, o valor unitário é o 10 menos x, vezes o número de vendas, 200 mais 10x, tá? Então, essa aqui é a função que modela esse problema, ok? Então, vou apagar essa tabelinha aqui, só para a gente ter mais espaço. Então, vou trazer a nossa função para cá, tá? Então, a gente pode resolver isso aqui de várias maneiras, tá? Aqui, deixa eu só colocar aqui é 100, né? 100x, certo? Tem várias maneiras de resolver isso, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir qual é a arrecadação máxima. Se você fizer a distributiva aqui, você vai perceber que vai cair numa equação, numa função quadrática, tá? Então, só para você perceber o que vai acontecer, depois eu vou te dar uma outra dica aqui do que pode ser feito. Aqui, ó, 10 vezes 200 dá 2.000. 10 vezes 100x mais 1.000x. Menos x vezes 200, menos 200
x, e menos x vezes 100x dá menos 100x ao quadrado. Então, a nossa função em relação à arrecadação vai ser menos 100x ao quadrado, aqui, ó, mais 1.000 menos 200x, mais 1.000x menos 200x, dá mais 800x mais 2.000. Uma maneira de calcular isso é a gente obter o x do vértice, primeiro, para depois calcular o y do vértice. Então, a nossa arrecadação máxima, esse aqui é o valor do y, certo? Então, a nossa arrecadação máxima é calcular o y do vértice, certo? Uma maneira é a gente calcula o x do vértice primeiro e depois substitui na função. O x do vértice é o menos b sobre 2 vezes a. Tá? Então, vai ficar menos, aqui ó, o b é 800, dividido por 2 vezes o a, menos 100. Então, isso aqui vai ser menos 800, dividido por menos 200. Isso aqui é 4, tá? Então, uma redução de R$ 4 para ter a maior arrecadação possível. Então, a nossa arrecadação, o x lá, lembrando que é o número de reduções, tá? Então, a para x igual a 4, então lá na função a gente vai substituir, ó, 10 menos 4 vezes 200 mais 10 vezes 4. 10 menos 4 aqui vai ser 6 vezes 200 vezes 400. Isso aqui vai ser 6 vezes 600, que vai dar os R$ 3.600 de arrecadação máxima e está aqui na alternativa C, tá? Então, a gente calculou o x do vértice. Então, isso aqui, esse 4 aqui, que significa? Qual é a redução máxima para ter o lucro máximo? Então, uma redução máxima aqui, redução de R$ 4. Quando ela reduzir R$ 4, ela vai ter a arrecadação máxima. A partir daqui, ela já não vai ter mais o lucro máximo, o lucro não, a arrecadação máxima, certo? Essa arrecadação vai começar a diminuir, certo? Então, esse aqui é o valor do x para qual a arrecadação aí seja máxima, ok? Uma outra maneira que você poderia pensar é o seguinte, tá? Uma dica aqui só para ir mais rápido, certo? Vou apagar aqui, ó. Na nossa função aqui, tá vendo aqui, ó, por exemplo, o 200 e o 100, a gente poderia colocar o 100 em evidência aqui e manter aqui, ó, 10 menos x e aqui, ó, 2 mais x. Quando a função quadrática tem os zeros dela, os dois zeros, tá? Por exemplo, aqui no caso vai ter, certo? Se a gente fosse resolver a equação de segundo grau, teria aqui, ó, 10 menos x é igual a zero, ou o 2 mais x igual a zero. Então, aqui, ó, o x é igual a 10, ou o x aqui é igual a menos 2. Quando você sabe e tem os zeros da função, que são esses dois, quem que é o x do vértice? O x do vértice é a soma dos zeros da função e divide por 2. Então, aqui, ó, 10 menos 2 dá 8, dividido por 2, que é 4, tá? No caso aqui, certo? Então, quando existe o zero da função, dá para você calcular o x do vértice assim, tá? Então, você poderia até minimizar algumas contas aqui, nesse caso, para encontrar o x do vértice, tá? Porque aqui está fatorado. Se a gente conseguiu fatorar aqui em dois fatores do primeiro grau, é porque tem o zero da função. Tá? Mas só mais uma dica aqui para vocês ver que às vezes não precisa ficar fazendo, nesse caso, a distributiva, você consegue ter uma outra visão para resolver. Beleza? Então, esse era o exercício aí, mostrando aí como que interpreta e como resolve esse problema. Vamos para o próximo exercício, então. Nosso próximo exercício é um exercício da FUVEST 2019,
a questão 48, ele fala assim, ó, considere a função polinomial f de RR definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, isso aqui é uma função quadrática, em que a, b e c são números reais e o a diferente de zero. No plano cartesiano xy, a única intersecção da reta y igual a 2 com o gráfico de f é o ponto 2, 2. E a intersecção da reta x igual a zero com o gráfico de f é o ponto 0, menos 6. O valor de a mais b mais c é... Então, primeiramente, aqui, ó, vamos analisar algumas situações aqui. Ó. Essa reta y igual a 2 é uma reta horizontal no plano cartesiano, tá? Passando pelo y igual a 2. Essa reta aqui, ó, x igual a zero, é uma reta vertical que passa pelo x igual a zero. Essa reta aqui é o eixo dos y aqui, ó, tá? Esse eixo aqui, ok? Eu coloquei ali um desenho para a gente ver melhor o que está acontecendo. Ele fala que tem uma única intersecção aqui, ó. Essa única interseção com a parábola, então, não tem outro jeito. Essa interseção só pode pegar no vértice. Se essa reta é horizontal e a única intersecção dela com o gráfico, só pode ser no vértice, porque qualquer outra reta que a gente pegar aqui, horizontal com o gráfico de uma parábola, vai tocar essa parábola em dois pontos, certo? De acordo com as condições do problema. Então, já tem uma observação aqui, ó. Então, o vértice aqui, então a gente já tem essa informação. O vértice dessa parábola é o ponto 2, 2, tá? Esse ponto aqui, ó, 0, menos 6, olha lá, ó, a interseção da reta x igual a zero com o gráfico de f é o ponto 0, menos 6. É esse ponto aqui, ó. A reta x igual a zero é o eixo das ordenadas. É o chamado aí eixo y. É a reta vertical que passa no x igual a zero, tá? Então, essa reta aqui, o eixo dos y, essa reta aqui é a reta x igual a zero. E essa reta aqui na horizontal, passando aqui no y igual a 2, é a reta y igual a 2. Tá? Então, eu só coloquei um desenho aqui para a gente visualizar o que está acontecendo. Beleza? Gente, quando a gente conhece as coordenadas do vértice de uma parábola, existe uma forma de escrever essa função quadrática aqui, poderosíssima, que é a chamada forma canônica da função quadrática. O f de x é igual a vezes x menos o x do vértice elevado ao quadrado mais o y do vértice. Essa forma aqui ela é poderosíssima para resolver esse tipo de problema, porque vai facilitar bastante a nossa vida. Ele quer o valor de a mais b mais c. Depois eu vou te dar uma dica aqui para você perceber o que é isso aqui. Tá? Aqui ó, só tem um a. É algo que só a gente precisa se preocupar em encontrar o a primeiro, depois vai ficar muito mais fácil. Então, essa aqui é chamada de forma canônica da função quadrática. Quando envolve aí o x do vértice, o y do vértice, essa forma ela é poderosíssima para ajudar a gente a resolver o problema. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Encontrar o a. Então, vamos lá. Ó. A gente sabe que quando x igual a zero, o y é menos 6. Isso é um dado do problema. Então, vou substituir aqui. Ó. O menos 6 é a imagem do zero. Então, aqui vai ficar menos 6 é igual ao a vezes, lá no lugar do x, por zero, menos, quem que é o x do vértice? Está aqui, ó, 2. Mais, quem que é o y do vértice? Está aqui, ó, 2 também, de acordo com o enunciado. Isso aqui implica que o menos 6 é igual o a vezes 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4, mais 2. Então, vai ficar menos 6, ó, o 2 está positivo aqui do lado direito. Se a gente somar menos 2 dos dois lados, vai ficar menos 6, menos 2 igual a 4a.
Então, vai ficar menos 8 igual ao 4a. Isso aqui implica que o a é igual a menos 2. Tá? Então, a gente encontrou o a igual a menos 2. Então, a nossa função quadrática ela fica escrita assim, ó. F de x é igual a menos 2 vezes o x menos o x do vértice, que é 2, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 2. Com isso, a gente não precisa calcular o b, o c a gente já sabe, né, que o c é igual a menos 6. Então, a gente não precisa perder o tempo calculando o b, por quê? A soma dos coeficientes de uma função polinomial é o f de 1. O que é o f de 1? A soma dos coeficientes do polinômio. Já que é uma função polinomial, então a gente pode fazer isso. Tá? Então, a gente vai calcular o f de 1. Então, o f de 1 vai ser lá menos 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado mais 2. Então, vai ser menos 2 vezes 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado mais 2. Isso aqui vai ficar menos 2 vezes menos 1 ao quadrado dá 1, mais 2. Isso aqui vai dar menos 2 mais 2, que dá 0. Tá? Então, tá aqui ó, o gabarito letra B. Se você não usasse essa forma canônica, dá para resolver. Você teria que calcular o B e depois somar o A mais B mais C. E lembrar que quando o x igual a 0, o y menos 6 é o termo independente. Tá? Esse C aqui é o ponto 0 e menos 6 nessa função. Tá? É o ponto 0C. Tá? O termo independente sempre é o valor quando x igual a 0. Tá? Então, aqui você já pegaria o C igual a menos 6. Por aqui, você encontra o A de maneira fácil, senão você teria que calcular um sistema de equações para depois encontrar o B e fazer a soma daqui. Eu quis trazer de uma forma diferente, mostrando como utilizar a forma canônica da função quadrática, que com esses problemas que aparecem aí, o x do vértice e o y do vértice, é uma ferramenta poderosíssima aí para a gente obter esses valores, tá? Muito mais fácil, tá bom? Então, esse era o terceiro exercício aí da nossa revisão. Vamos para mais outro. O quarto exercício desse vídeo é uma questão da Unesp, do vestibular de 2019, e a questão 87. O vestibular de 2019, questão 87. Ele diz assim, ó. Em relação a um sistema cartesiano de eixos ortogonais, com origem 0, 0, então a palavra ortogonal significa que forma um ângulo de 90 graus aqui, tá? Um avião se desloca em linha reta de O até o ponto P, de O até o ponto P, mantendo sempre um ângulo de inclinação de 45 graus com a horizontal. A partir de P, o avião inicia a trajetória parabólica dada pela função f de x igual menos x ao quadrado mais 14x menos 40, com x e f de x em quilômetros. Ao atingir o ponto mais alto da trajetória parabólica, aqui ó, no vértice, no ponto V, o avião passa a se deslocar com altitude constante em relação ao solo, representada na figura pelo eixo x, tá? Então, essa trajetória aqui na horizontal. Em relação ao solo, do ponto P para o ponto V, a altitude do avião aumentou. Então, ele quer que a gente calcule o seguinte. Ele quer que a gente pegue essa distância aqui, ó, que eu vou chamar de D, tá? Certo? Então, algumas observações aqui. A primeira observação é o seguinte. A partir desse x aqui do ponto P, a trajetória vira uma parábola, até chegar no ponto máximo aqui, que tem a coordenada do x do vértice. Beleza? Outra observação.
essa trajetória retilínea aqui forma um ângulo de 45 graus a partir da origem. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, essa trajetória aqui, ó, nesse intervalo, um valor de x até o x aqui do ponto P, a gente tem o seguinte, se esse ângulo de 45 graus é uma reta parte da origem, então a gente tem a reta y igual a x, tá? Certo? Porque a taxa de variação aqui é 1. Quando a taxa de variação é 1, o m lá, que na geometria analítica a gente chama de coeficiente angular, é a tangente do ângulo. A tangente de 45 é 1. Lembra lá, a equação da reta na geometria analítica, o y é igual a mx mais n. Esse m na geometria analítica é chamado de coeficiente angular. É a tangente desse ângulo. Então, vai ficar y igual a 1x mais n. Mas não sei quem é o n. Como passa pelo ponto 0, 0, então, quando y é igual a 0, a gente tem 1 vezes 0 mais n. Tá? Então, isso aqui vai dar 0, 1 vezes 0 dá 0, mais n dá n. Então, n igual a 0, então a reta é y igual a x. Tá? Só para relembrar algumas coisas aí também importantes. Aí, chega nesse ponto, vira a parábola, certo? Tá? Então, aqui, ó, no intervalo do x do ponto P até o x do vértice, a gente tem a função quadrática, que o f de x é igual a menos x ao quadrado mais 14x menos 40. Agora, esse x aqui do ponto P, a gente consegue pegar ele, tá? A gente consegue pegar ele. Como? Como ele é o ponto de interseção da reta com a parábola, é onde os dois são iguais, tá? Então, vai ser o seguinte. Então, o menos x ao quadrado mais 14x menos 40 é igual a x, ok? Trazendo esse x aqui para o lado esquerdo, a gente tem menos x ao quadrado mais 14x menos 40 menos x igual a zero. Então, nós temos menos x ao quadrado mais 13x, ó, mais 14x menos 1x mais 13x, menos 40 igual a zero. Essa equação aqui é equivalente a essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 13x mais 40 igual a zero. Basta multiplicar por menos 1 aqui os dois lados. Essa aqui é uma equação de segundo grau, eu vou resolver por soma e produto para ir de uma maneira mais simples. Então, a soma é o menos b sobre a. Então, é o menos 13 sobre o a, que é 1. Que vai dar, ó, negativo com negativo dá 13 dividido por 1, que dá 13. E o produto é o c sobre a, é o 40 dividido por 1, que dá 40. Então, a resposta aqui, dois números multiplicados que dá 40, a soma dá 13, é 5 e 8, tá? Então, aqui, quem que é o x do P? O x do P é 5, ou o x do ponto P é 8, tá? Aí, a gente tem que ver qual que vai ser esse valor, tá? Tem que ver qual é esse valor, porque tem que satisfazer algumas condições aqui. Então, eu não posso tirar a conclusão. Quem que é? O 5 ou 8? Tá? Vamos analisar aqui a nossa situação. A gente consegue calcular o x do vértice aqui da parábola, certo? Porque o x do P
ele está antes do x do vértice. Com o x do vértice, eu vou conseguir decidir se é 5 ou 8, essa coordenada x do ponto P aqui, ó. Então, vamos lá. O x do vértice é o menos b sobre 2 vezes a. Olha lá, o b, quem que é? Na função lá, ó, 14. Então, vai ficar menos 14 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 14 dividido por menos 2, que dá 7. Ou seja, esse 8 aqui, ele não convém. Então, o x do P, portanto, o x do ponto P é 5 quilômetros. Só que a altitude está aqui no y. Ou seja, eu já achei esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, quem que é? Na função aqui, ó, y igual a x, quando esse x do P é igual a 5, a coordenada y é igual a x, é a função identidade. Então, aqui também é 5. Então, esse ponto aqui é 5. Aqui no ponto P, 5 quilômetros de altitude. Bom, quem é esse valor aqui? É o y do vértice. Quem que é o y do vértice? É o f aplicado no x do vértice. Então, vai ser o f de 7, que a gente vai substituir lá na função. A função é essa aqui, ó, menos x ao quadrado mais 14x menos 40, que está aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar menos 7 ao quadrado mais 14 vezes 7 menos 40. Aqui vai ficar menos 49 mais 14 vezes 7 dá 98 menos 40. Então, aqui, ó, menos 49 menos 40 dá menos 89 mais 98, que dá 9 quilômetros. Então, chegou aqui em 9 quilômetros. Olha lá, em relação ao solo do ponto P para o ponto V, a altitude que o avião aumentou é essa distância d. A nossa distância d, quem que é? É o 9 quilômetros menos 5 quilômetros, que dá 4 quilômetros. Isso é o quanto a altitude dele aumentou do ponto V para o ponto V em relação ao solo, tá? Então, o gabarito aqui está na letra D de dado. Beleza? Então, é isso aí, galera. Então, esse foi o exercício da Unesp. Bastante interessante. Vamos para o próximo exercício. Nosso último exercício aqui dessa parte, eu vou fazer duas partes de funções, eu quero trazer outros exercícios para vocês. Então, essa vai ser a primeira parte e vai ter a segunda parte, tá? É uma questão do vestibular da Unicamp 2016, a questão 47. Ele fala assim, ó, seja a ABC uma progressão geométrica de números reais com A diferente de zero. Definindo S como igual ao A mais B mais C, então a soma desses três termos, o menor valor possível para S sobre A é igual a... mas isso não é uma questão de função, é toda progressão geométrica, que é uma sequência, toda sequência é uma função, tá? Toda sequência é uma função do conjunto dos números naturais, como domínio, e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Aqui vai aparecer uma aplicação legal aqui para a gente analisar, tá? Então, ele quer saber qual é o valor mínimo de S sobre A. Então, vamos analisar o que acontece aqui. É o seguinte, como tem que aparecer o A e o B e o C sumiram do que ele está pedindo, a gente pode escrever essa PG da seguinte maneira. A, uma PG que é, a partir do segundo termo, você multiplica o termo anterior por uma constante. Então, o B aqui vai ser quem? É o A vezes a razão, que na PG a gente chama de Q. E depois daqui para cá vai multiplicar por Q de novo, pela razão. Então, o próximo termo aqui vai ser A vezes Q ao quadrado. Ok? Então, a gente pode escrever essa progressão geométrica desse jeito aqui, ó.
certo? Então, a soma vai ser quem? Vai ser o A mais AQ mais AQ ao quadrado. É a partir daqui que entra a jogada. Como ele quer o S sobre A, e o A ele está falando que é um número diferente de zero, então a gente pode dividir todo mundo pelo A. Beleza? Isso aqui implica que o S sobre A vai ser aqui, ó, A dividido por A dá 1. Esse A com esse A cancela, sobra o Q. Esse A com esse A cancela, sobra o Q ao quadrado. Tá? Essa equação é equivalente a essa. Então, eu posso até colocar um sinalzinho de equivalência aqui. Essas duas equações são equivalentes. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é o seguinte. Essa expressão aqui é uma função quadrática que admite valor mínimo. Por quê? O coeficiente do termo de segundo grau é 1, né? O A é o A da função quadrática, tá? Esse A aqui é positivo, então a concavidade da parábola está para cima, então existe o ponto de mínimo aqui, certo? Então, vamos calcular esse valor, né? O que você pode calcular? Calcular o x do vértice e depois calcular o y do vértice. Então, vou calcular aqui o x do vértice. É o menos b sobre 2 vezes a. Olha aqui, ó, o b é 1, então menos 1 dividido por 2 vezes o a aqui, que é 1. Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Então, o S sobre A mínimo vai ser quando a gente pegar esse menos 1 sobre 2 e substituir no lugar de cada Q aqui, ó. Então, vai ficar 1 mais menos meio mais menos meio ao quadrado. Então, vai ser 1 positivo com negativo dá negativo, mais menos meio ao quadrado é 1 quarto. Então, aqui o MMC de 2 e 4 é 4. Então, 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Mais 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. 4 menos 2 dá 2, mais 1 que dá 3 quartos é o valor mínimo e está aqui no gabarito letra C. Beleza? Então, galera, então o exercício aí é simples, né? Mas se você esquecer alguns detalhes, você acaba se embananando aí no meio do problema, tá bom? Então, galera, esse foi a primeira parte aí dos exercícios sobre funções. No próximo vídeo eu vou trazer mais alguns outros exercícios envolvendo outros tipos de função para a gente dar uma analisada melhor aí e dar umas dicas aí para vocês. Beleza? Galera, não se esqueça aí de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, dar um joinha para atingir mais pessoas aí que tá fazendo aquela revisão final, estudando finalmente aí para a prova da FUVEST. Beleza? Então é isso aí, galera. Então até a próxima parte. Um grande abraço. Espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu!